E aí, vamos conversar? Hoje eu vim aqui, trouxe vocês para o meu quarto para falar de um assunto muito sério. 2 anos de casamento, o que mudou? Bom, pessoal, para quem não viu o meu vídeo, ele tá aqui no meu canal. Eu falei sobre minhas frustrações dos primeiros meses de casamento. E depois de 2 anos eu vim aqui para falar para vocês o que tá acontecendo, o que mudou, o que você que vai casar pode esperar desse período. Então é o seguinte, depois de algum tempo de casada eu percebi uma coisa, que o casamento é como se fosse uma construção, um edifício. Lá no namoro você não construiu base alguma, essa é a verdade. No namoro você preparou a massa para você começar a construir a base. E aí é que mora o perigo. Lá no namoro é onde você cria lá a sua massinha para fazer a base. Só que às vezes se você não faz a massinha direito, você vai encher de, sei lá, de entulho a sua base. E foi justamente o que aconteceu. Eu vim com muitas ideias formadas sobre o casamento, de coisas que davam e que não davam certo. E aí foi onde eu encontrei o problema. Por quê? Quando eu fui começar a construir minha base, eu queria construir a base de acordo com o que eu achava que dava certo, de acordo com o que eu achava que na minha família, com os meus pais, funcionava. Porque a tendência é essa, a gente olha e fala, isso aí funciona com os meus pais, então isso aí pode ser bom pra mim. Normalmente a gente sempre pega o que a gente acha que é bom e o que é ruim pra gente não fazer. E na verdade, quando você casa, depois assim de um tempo que eu fui perceber, é que eu não tenho que carregar base de nada. Muitas coisas que eu tinha como prioridade, que eu tinha pra mim como uma coisa muito forte, eu tive que desconstruir para poder construir de novo. Por quê? Porque é uma nova família que você está construindo. Então, nem tudo que funciona com a outra família vai funcionar com essa. E foi uma coisa muito difícil para mim, porque eu não conseguia entender nos primeiros meses e no primeiro ano a necessidade de desconstruir ideias, desconstruir costumes. E o que acontece? Eu vim com toda a minha força querendo enfiar meu marido dentro de uma forminha, assim como ele também fez isso comigo. Então, tanto eu quanto ele, a gente pegou a nossa forminha e falou assim: agora a gente casou, você vai se enfiar dentro desta forminha. E aí que começou a dar os problemas. Por quê? Ninguém se encaixa na vida de ninguém. Ninguém é um encaixe. Nós somos pessoas que nascemos para agregar na vida de alguém, não para se encaixar na vida de alguém. Ninguém encaixa de ninguém, gente. Não existe isso de encaixe. Não procura uma pessoa, se você é solteiro, não vá à procura de uma pessoa que se encaixe na sua vida, porque ninguém vai encaixar. Só Deus que encaixa na sua vida. Casamento nenhum, relacionamento nenhum, você pode perceber que encaixa. Ai, um amigo, não sei o que, não. Vai ter uma hora que vocês vão desentender. E o que eu entendi nesses 2 anos e que eu quero passar pra você, primeiro é que tenha força de vontade, porque é difícil. Todo relacionamento é difícil. Gente, seu relacionamento deu certo lá com seu pai, com sua mãe, porque desde bebê você tá lá. Então, eles moldaram você de acordo com os valores da família. E aí você foi crescendo dentro daqueles valores. Só que quando você vai para um casamento, eu não tô dizendo que você tem que se desconstruir, mas às vezes você vai precisar desfazer de alguns valores seus para poder criar valores junto com o seu marido.
Porque não, isso não quer dizer que você tá fazendo uma coisa errada. Isso quer dizer apenas que você tá se adaptando ao seu novo ambiente. Assim como muitas coisas, por exemplo, às vezes você é nervoso e você grita com as pessoas. Só que no trabalho você não faz isso. Muitas vezes você fica chateado e você chora, eu sou dessas. Só que no trabalho você não faz isso, ou em outros ambientes você não faz isso. Por quê? Porque você tem que se moldar ao ambiente que você tá. E hoje eu consegui entender que o casamento literalmente é um casamento. Você tem que casar as coisas. Você tem que entender que você precisa do seu momento. Isso era uma coisa que pra mim era muito difícil. Eu achava que a gente tinha que viver junto. Por quê? Quando você namora, você tá lá namorando, aí você fica lá ai, beijando e assiste filminho junto e não sei o que lá, tudo junto. Por quê? Porque isso você faz no final de semana, você não faz todo dia. Então eu entendi que vai ter momentos e que tem momentos, por exemplo, na minha casa, hoje é um dia que eu tô aqui gravando o vídeo porque eu gosto de fazer isso. Eu gosto, gente, de compartilhar as coisas para poder ajudar as pessoas. Eu quero ajudar, não importa se tá assistindo 2 ou 5 pessoas, ou 300 mil. Importa que eu tô tentando ajudar uma pessoa que vai passar pela mesma situação do que eu. E que ela vai olhar eu um pouquinho mais pra frente e vai falar assim, caramba, ela passou por isso e ela tá compartilhando e eu vou passar por isso, eu vou conseguir vencer. É isso que eu quero. Então, eu quero lembrar vocês que o casamento realmente é uma coisa muito difícil porque é uma adaptação, 2 pessoas com pensamentos totalmente diferentes, mas que você precisa tentar mediar as coisas. Isso não quer dizer que mediar significa você se moldar a alguém. Não. Isso quer dizer que algumas vezes na sua vida você vai precisar abrir mão de alguma coisa, assim como seu marido vai precisar de abrir mão de alguma coisa. E assim você vai com o tempo entendendo a dinâmica do casamento e melhorando. Nós, por exemplo, nós procuramos ajuda de um casal de amigos nossos que são mais velhos e que estão nos ajudando a passar por algumas coisas que eles já passaram. Isso não quer dizer que é um problema. Eu acho que todo casal deveria ter algum amigo mais velho, tá, gente? Não é uma pessoa mais velha que eu quero dizer 2 anos de casado, 5 anos de casado. Não, gente, já 10 anos de casado. Porque 5 anos de casado ainda tá mais ou menos assim. Mas 10, 15 anos de casado. Que possa te ajudar a compartilhar e andar com você para você poder entender o que tá acontecendo, às vezes, com o seu casamento. Porque são tantas coisas que acontecem no dia a dia e a gente acaba englobando trabalho, casa, família, cuidado, dinheiro, muita coisa que envolve um casamento. E às vezes você não sabe lidar. Você às vezes ouvindo a experiência de uma outra pessoa é tão gratificante. Você consegue olhar para sua vida e entender algumas coisas que você tá passando como uma forma mais leve, sabe? E então, eu acho que nesses 2 anos, o que eu posso dizer que mudou no nosso casamento foi a compreensão. É entender que nós somos diferentes. Não tô falando que a gente tá 100%, gente. Aliás, eu acho que 100%, eu acho que só vou ficar o dia que eu morrer. Que aí eu já cheguei no ápice da melhoria, é o que eu penso. Mas você vai conseguir, depois de um período, pode ser que você consiga antes de 2 anos, mas você vai conseguir entender que você está passando por uma fase de adaptação e que na realidade não é uma fase, gente, eu não sei nem como chama, porque assim, durante a sua vida inteira você vai estar passando por isso. É igual na sua família, o tempo todo você vai ver que vai existir situações diferentes dentro da sua família que você vai precisar rever, que você vai precisar recriar, que você vai precisar pensar, mas que tá tudo bem, porque é aquela pessoa que você escolheu. Antes de finalizar o vídeo, eu só quero te falar uma coisa. Se você vai casar,
eu sugiro que antes de você casar, que você vai fazer seus votos, você faça uma carta para você mesma e coloque todos os motivos pelos quais você está casando. Sabe por quê? Porque vai ter momentos na sua vida que você, com tanto problema, não tô falando só em casamento, tô falando na vida, porque é uma mudança muito radical o casamento. Tem tanto problema que você acaba esquecendo o porquê você casou. O porquê você resolveu tomar essa decisão. Então escreve, gente, porque toda vez que você estiver perdida, que você estiver precisando de algum auxílio que você não tá conseguindo de ninguém, ou que as pessoas estão falando, mas que você tá meio assim, ai, será? Ai, nossa, não sei o que. Vai lá e lê a sua carta. Por que eu me casei? E aí, quando você lembrar de todos os motivos pelo qual você casou, vai parecer tudo muito mais fácil. E aí você vai lembrar daqueles motivos e você vai falar, é por esses motivos que eu tenho que lutar, tá bom? Então, eu torço por casamento de todo mundo. Eu quero falar pra vocês que casamento é uma coisa muito boa. Você precisa ter maturidade para poder para poder seguir num casamento, mas que o tempo ele vai trazendo aquilo que você precisa para poder se manter nesse relacionamento. E eu acho que se você tiver paciência e muito amor, você vai ser muito feliz, tá bom? É isso, beijo, tchau!